Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Desde já, uma boa noite a todos. Que você possa ser tocado, marcado pelo poder do Espírito Santo. Amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ficai triste, desanimado, quando viemos à casa do Senhor? É isso que a palavra fala? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que você possa se alegrar nessa noite, em ter chegado aqui nessa noite, aqui, para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Eu não sei que forma que você entrou, o que você está passando, mas foi o Senhor que te trouxe. Uma semana muito fria, mas graças a Deus, Deus deu um bálsamo para nós aí, que não está tão frio hoje. Mas eu creio que se você entrou frio, eu creio que o Senhor vai aquecer o teu coração. Eu creio que o Senhor vai te aquecer nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite. A palavra que eu quero compartilhar com você se encontra lá no livro de Marcos. O livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, é o que eu quero compartilhar com a amada igreja. Glória a Deus, todos encontraram? Marcos capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, levaram a si como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou um grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E ele os despertaram e disseram, Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudeça. O vento se aquietou e fez uma grande bonança. Então disse-lhe, por que sois assim, tão tímidos? Como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar obedece? A palavra que o Senhor deu ao meu coração para compartilhar com a amada igreja, fala a respeito aqui desse mar, um mar que muitas vezes nós estamos enfrentando no dia. Mas o que eu quero colocar para você nessa noite, Jesus, ele estava à beira, estava ali, como a palavra fala, ele estava diante ali da multidão, e foi bem de tarde. Então se foi de tarde que a Bíblia relata, então ele teve o dia inteirinho ali, ele estava ministrando, ensinando, e a multidão estava ali. Fala para o seu irmão que está do lado, você é escolhido de Jesus. Mas fala com ânimo, com força, olha para o lado, olha para trás e fala para ele, você é escolhido de Jesus. Sabe por que você é escolhido? Porque Jesus, ele estava ministrando ali na praia, para aquela multidão, falando para aquela multidão. E ele chamou quem para dentro do barco? Ele chamou a multidão? Para se afastar dali da margem, ele chamou quem? A multidão? Não. Ele chamou quem? Os escolhidos. Aquele que eles tinham escolhido a dedo. Aquele que ele tinha escolhido a dedo foi esses que ele chamou para dentro do barco. Eles se despediram da multidão ali. A multidão ali se dispersou. E ele entrou no barco com os discípulos. E os outros barquinhos que estavam ali, seguiu para dentro do mar. E o que eu quero falar para você nesta noite? Você vai entrar para dentro do barco ou você vai ficar na areia? É o que o Senhor fala para mim e para você.
Você vai entrar para esse barco ou você vai ficar na areia? Por que na areia? Mas eu quero falar primeiro do barco, depois nós vamos falar da areia. Você que está aqui nesta noite, você foi escolhido a dedo. Se você está dentro desse barco, o barco que eu quero dizer é nessa igreja. É o barco que o Senhor escolheu para você congregar. Porque muitas das vezes o inimigo fica jogando na nossa mente: Deus, o que eu estou fazendo, Senhor? Por que eu entrei nesse barco, Deus? Olha como que está a situação. Senhor, por que eu fui aceitar a Jesus? Muitas das vezes o inimigo joga isso na mente. Por que eu fui querer aceitar Jesus? Por que eu tomei essa decisão de ser cristão? Porque parece que quando eu aceitei a Jesus, passei para dentro do barco, as coisas apertou, as coisas parecem que está dando tudo errado. Foi Jesus que te chamou para o barco. Foi Jesus que te escolheu para entrar nesse barco. Ele não quer que você fique que nem a multidão na areia. Ele escolheu você a dedo. E talvez você entrou para o barco, é que nem o Titanic, né? Todos aqui já assistiram o filme do Titanic. É aquela festa no começo, né? Todo mundo empolgado, aquela alegria. Nossa, eu aceitei Jesus, eu me batizei. Glória a Deus, é aquele primeiro amor. Que aquele primeiro amor de um cristão, tudo quer fazer, tudo quer realizar. A fé dele está lá em cima. Mas o barco começa a andar. O barco começa a andar. E quando você está num barco, o que você vai encontrar num barco? Quando o barco começa a andar uma certa margem, aí vem o quê? O vento. Quando você se propõe, você entra nesse barco, você está sujeito ao quê? Ao vento. No barco você vai passar, sabe o quê? Tempestade, porque muitas das vezes nós achamos por estar no barco, vai ser tudo abundância, vai ser tudo alegria, vai ser uma navegação ali maravilhosa. Eu vou me alimentar, vou comer do bom e do melhor no barco, eu vou dormir. Vai ser só alegria no barco? Não, meu guerreiro. Não, minha irmã. Você que está nesse barco, nem tudo vai ser abundância no barco. Você vai enfrentar algumas adversidades nesse barco. Mas tem algo bom de você estar no barco. No barco você vai passar pela tempestade, pelo vento. Quando você entra no barco, você não pode entrar de qualquer maneira. Quando você entra no barco que Jesus te chama, você tem que abrir mão de algumas coisas. Para entrar, para estar no barco, você tem que renunciar a algumas coisas. Algumas bagagens vão ter que ficar. Não dá para levar essas bagagens para dentro do barco. Algumas bagagens vão ter que ficar do lado de fora lá. O que, por exemplo? Quando você se batiza, você é o quê? Uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Então, os velhos hábitos, os velhos costumes, isso tem que ficar para trás. Isso tem que ficar para fora. Você está dentro do barco, algumas coisas vai ter que mudar. Por quê? Os discípulos que estavam ali no barco, eles tiveram que deixar algumas coisas. Porque quando Jesus chamou os 12 ali, alguns tinham suas profissões, alguns tinham algumas coisas, e eles tiveram que renunciar para seguir a Jesus. E você que está nesse barco nesta noite, algumas coisas tem que deixar para trás. Algumas coisas tem que deixar de canto para estar nesse barco. Mas irmão, eu estou dentro do barco. E não está fácil. O barco está balançando para lá, está balançando para cá. O meu barco parece que vai afundar. Talvez você está nessa noite aqui, o seu barco talvez já deu uma volta de 360 dentro do mar. E você fala: Jesus, eu não vou aguentar mais, Jesus. Jesus, eu não estou aguentando mais, Jesus. Eu vou parar, eu vou desistir. Muitos que eu conheço já até pulou do barco. Eu não vou seguir mais navegação, eu vou pular do barco, eu vou parar porque a situação está tão difícil. O vento estava tão forte, o mar estava tão enfurecido que os discípulos, homens experientes de navegação, ficaram assustados com aquilo que estava acontecendo.
Você talvez está assustado, está com medo, preocupado, ansioso nessa noite. Deus, eu não sei mais lidar com essa situação, Deus. O ano está acabando. Deus, a promessa que o Senhor tinha feito para mim, Senhor, parece que eu não estou conseguindo enxergar. Porque toda vez que eu olho o Senhor, vem uma onda grande, e eu até bebo um pouquinho de água, parece que estou me afogando, Senhor. O que está acontecendo, Deus? Diante da situação que os discípulos estavam passando naquele mar, Jesus estava onde? Estava fora do barco, na areia, ou ele estava dentro do barco? Jesus estava dentro do barco. Jesus está no controle dessa situação, da minha e da tua vida. Jesus está nesse barco, não tenha medo, é isso que ele fala para mim e para você. Não tenha medo, não tema, diante do que está passando, enfrentando. Não, mas isso não é para mim, é o que eu tenho visto muitos falarem. Ouvido, né? Muitos falarem, esse barco, eu parei, eu desisto, eu não quero mais. Eu prefiro ficar na areia com a multidão. Por que na areia com a multidão? Na areia é o quê? É mais fácil. Na areia, eu posso tudo. O que nós falamos? Para você estar no barco, você tem que abrir mão de algumas coisas. Quando você está dentro do barco, você vai passar por algumas coisas. Mas não é para a sua morte, não é para que você seja envergonhada, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através do seu testemunho. Porque através disso que você está passando, quando você contar lá na frente, vidas que talvez estejam no mesmo barco, passando pelas mesmas aflições, o que você fez? Confiei em Deus, tive fé, continuei orando, continuei buscando, mas não pensei em momento algum pular do barco. Se você nessa noite está pensando em pular do barco, cuidado. Se você está pensando em pular, nadar até a areia, cuidado, a volta de Cristo está muito próxima. Os sinais de Cristo estão aí. Você tem visto nos jornais, reportagem, pessoas comentando. Os sinais de Cristo. Vai voltar para a areia? Vai voltar para a margem? Vai pular do barco agora? Ah, mas a onda está tão grande. O vento está tão forte. E será que na areia é melhor? Será que na areia, você ficando na areia, Jesus chamou eles para passar o quê? Para o outro lado, para outra margem. Jesus não falou assim, vamos ficar no barco e depois nós voltamos para a areia. Não, Jesus chamou os discípulos para passar para outra margem. E adiante. Você que está no barco com Cristo, Jesus está te levando para uma nova dimensão. Jesus quer fazer você experimentar algo novo, experiências novas com Ele. É por isso que você está passando, enfrentando essa agitação do mar, a agitação da sua vida. Você estando no barco, passando por tudo isso que está sendo comentado aqui, você não vai passar só por lutas. Você não vai passar só por dificuldade quando você estiver nesse barco. Você vai ver o sobrenatural de Jesus. Quem está no barco com Ele vai enxergar o sobrenatural. Quem está no barco com Jesus vai ver sinais e maravilhas, vai ver um milagre acontecer. Você que está no barco, você vai ver algo, o que ninguém consegue ver, que está na areia. Porque aqueles que estão na areia não vai conseguir ver o que Jesus quer te mostrar. Na areia é mais fácil. Na areia eu posso tudo. Na areia eu posso mentir. Na areia eu posso continuar com os vícios. Na areia eu posso roubar. Na areia eu posso me corromper. Você ficando na areia, você pode fazer as vontades que o mundo está propondo aí fora. No mundo estão propondo muitas coisas. Você ficando na margem com a multidão é isso que eles querem aí fora. Ei, vem para esse lado. Não, eu tenho domingo, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir glorificar. Não, para que ir para a igreja? Você vai para a igreja todo dia, você vai para a igreja todo domingo, você vai para a igreja toda quarta-feira. Para que você vai para a igreja? Fica conosco aqui. Vamos assistir um filme. Vamos comer uma carne.
Ó, eu preparei uns drinks para nós. Eu tenho um vinho, tá frio. Tem um vinho aí, ó. Cuidado. A multidão, ela quer propor algo para que você não entre no barco, para que você fique distante de Jesus. Vai ter lutas, vai ter dificuldade, mas você vai ver o sobrenatural, você vai ver o milagre de Jesus. A palavra do Senhor fala o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o quê? Aliviarei. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama nessa noite para esse barco. Mas você que já está no barco, não pule. Não pule. Porque talvez você pode até morrer afogado. Se você interromper o que Deus tem um propósito na sua vida, o que foi falado aqui? O que você declarou na vida do seu irmão? Que ele é escolhido, que você é escolhido. Foi o Senhor que escolheu você a dedo. Podia ter escolhido outra, mas o Senhor escolheu a dedo, assim como Ele escolheu os 12, o Senhor escolheu você a dedo para estar nesse barco. Você não é qualquer um, você não vai morrer, você não vai morrer afogado, o seu barco não vai afundar, sabe por quê? Porque Jesus está na polpa. Mas eu não estou vendo nada acontecer, os discípulos estavam em desespero, aí foi lá e acordou ele, mestre, você não está vendo o que está acontecendo? Ele tinha acabado de ministrar. Ele tinha acabado o dia inteirinho ali falando dos feitos, milagres. Isso é natural. Quem é ministro aqui sabe, quando você ministra, é uma responsabilidade, fica uma tensão. O corpo físico fica cansado. Por causa da responsabilidade, Jesus ali estava cansado, deitou para repousar. E os discípulos ali, você não está vendo, mestre, que eu estou passando? Talvez você entrou aqui nessa noite. Jesus, você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo o que eu estou enfrentando, Jesus? E Ele está falando para mim e para você, ei, eu estou te aperfeiçoando, eu estou te moldando, eu estou trabalhando na tua vida, sabe para quê? Para que você enxergue o sobrenatural. Eu estou moldando você, eu estou trabalhando na sua vida, sabe para quê? Para que você, no dia que pegar o microfone aqui também, você venha falar dos sinais e maravilhas, você venha falar do milagre que Ele fez na sua vida. Quem eram os discípulos que estavam no barco? Quem eram esses discípulos? Homens comuns ali, homens trabalhadores. Mas depois que passou para o lado de Jesus, estão aqui, ó, até hoje sendo lembrados, falados do que Jesus fez na vida deles, através da vida deles. E o Senhor escolheu eu e você, sabe para quê? Para que outras gerações iam falar assim, lembra daquele homem, daquela mulher? Nossa, eu escutei um testemunho dele, e o testemunho dele até hoje tem, me ajudado a caminhar. Então foi o Senhor que te escolheu. Não faça, sabe como quem? Jonas. Jonas entrou em outro barco. E no barco que Jonas entrou, Jesus estava lá? A palavra não fala que Jesus estava dormindo dentro do barco. Fala? Não. Jesus tinha escolhido Jonas para uma missão. Deus escolheu eu e você para uma missão. E muitas das vezes queremos tomar um barco diferente daquele que Jesus está. E foi o que Jonas fez. Tomou um barco diferente, foi para outro lugar. Para onde Jesus não queria, para onde Jesus não tinha mandado ele. E o que aconteceu? Veio uma tempestade também, não veio? Da mesma forma, veio uma tempestade, bateu um desespero naqueles que estavam no meio do barco. E o que está acontecendo? E quem era a causa? E por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Deus tinha um propósito na vida de pessoas através da vida de Jonas. E ele pegou um barco totalmente diferente do que o Senhor estava. O que o Senhor está querendo falar para mim e para você? Deus tem algo a realizar na minha vida e na tua vida. Deus tem um propósito para mim e para você.
Mas muitas das vezes queremos tomar direções diferentes. Muitas das vezes queremos ficar na areia, na onde é mais fácil, na onde está mais confortável, na onde eu não vou ver as aflições, na onde eu não vou ter preocupação. Estar com Cristo, você vai estar sujeito a isso. Mas também você vai ter alguém que pode interceder por mim, por você. Nem todo escolhido é preferido. Nem todo escolhido é preferido. Como assim, meu irmão? Muitas das vezes eu falei o quê? Jesus escolheu eu e você. Mas aí fora, na areia, no meio da multidão, talvez você não é o escolhido, você seja o preferido. Davi e Saul. Quem foi o escolhido de Deus? E quem era o preferido da multidão? Quem era o preferido lá? Era Saul. Mas num determinado tempo, Jesus levantou quem? Deus levantou quem? Davi. Nem todo escolhido às vezes vai ser o preferido. Talvez você fale assim, as pessoas não olham para mim, as pessoas ficam me julgando. Deixa a multidão falar. Deixa as pessoas falar. Talvez você fale, ninguém lembra de mim. Talvez você queria ser o preferido no meio da família, no meio dos amigos. Talvez você não é o escolhido. E tem um outro que você olha e fala assim, nossa, aquele ali é o preferido. Todo mundo bate nas costas, todo mundo quer estar perto. E Deus? Será que Ele é o escolhido ou é o preferido? Jesus fala para mim e para você nessa noite. Você vai estar dentro do barco, você vai entrar no barco, ou você vai ficar na areia? A pergunta que o Senhor fala para mim, você vai ficar no barco? Você vai continuar no barco? Ou você quer estar na areia? Na areia, que nem eu falei, é mais fácil. O mundo aí fora está escolhendo areia. Na areia eu posso todas as coisas. A vinda de Cristo está tão perto. Jesus está à porta e bate. Os sinais estão tão claros. Rumores de guerras, enfermidades, pragas. E tudo isso a humanidade está falando o quê? Isso é normal. Isso é consequência do ser humano. Essas catástrofes que estão acontecendo, o ódio, a ira, a raiva que o ser humano tem. Isso é normal. Isso é tudo coisa normal. Isso é os sinais de Cristo. Isso é os sinais de Cristo. Jesus está à porta. A palavra do Senhor fala o quê? Que o justo viverá pela fé. Continue vivendo pela fé. Talvez você entrou aqui nessa noite, Deus, ó como que está a minha casa, ó como que está o meu armário, Deus. As minhas finanças, ó como que está. O meu casamento, a minha família, Deus, ó como é que está, Senhor. Está em turbulência. Senhor, a minha vida, olha como é que está num mar agitado, Deus, não sei mais o que fazer. Basta apenas uma palavra, que foi o que ele declarou. Acalma-te. Quieta-te. E tudo acalmou. Talvez você entrou aqui nessa noite, apenas basta uma palavra do Senhor para mim e para a tua vida. E a sua situação pode mudar. Da água para o vinho. Mas o Senhor fala para mim e para você, não desista agora. Não para, você está tão perto. O Senhor, Ele está preparando a mim, a você, para um chamado. Deus, Ele tem uma obra, Ele tem um chamado na vida de cada um. Eu vi nas redes sociais, tipo uma peça que eles fizeram a respeito do chamado. Muitas das vezes nós achamos que o chamado, nós temos que entender o chamado e o propósito do Senhor em nossas vidas.
Muitas vezes nós achamos que o chamado é estar em cima de um altar, ministrar para ganhar multidão, para ganhar 1000 vidas. E nesse negócio que eu vi, a pessoa chegou diante de Deus: Senhor, eu ministrei, Senhor, em cima de um altar, num congresso, 1000 vidas aceitaram Jesus. Senhor, eu estendi a mão, 200 pessoas foram curadas. E a pessoa que estava representando Jesus falou assim: ei, a sua missão não era essa. A sua missão era ter evangelizado aquela vida. Eu precisava que você ganhasse uma vida só. E aquela vida que você não ministrou, era através dela que ia chegar às 1000 vidas. Muitas vezes ficamos preocupados em querer alcançar algo. Será que o Senhor está querendo isso para a minha vida e para a tua vida? Senhor, eu quero ser um adorador para ganhar, para cantar para multidões. Às vezes o Senhor quer que você louve no ônibus. Às vezes o Senhor quer que você ligue o som do seu carro na sua casa, para o que o seu vizinho escute. O Senhor, Ele tem um propósito, um chamado. A missão daqueles discípulos, passar para o outro lado. Quando eles chegaram do outro lado, o que eles encontraram lá? Um endemoniado, não foi? Que fala lá no capítulo 5, ele encontrou um endemoniado, e falando ali, repreendendo, na manifestação ali, que ele falou: quem é que está aí? O que se falou? Somos muitos. São o quê? Legiões. Mas Jesus estava antes na onde? No barco, no temporal. E o que o Senhor quer falar para a minha vida e tua vida? Não para agora. Não pula agora. Deus, mas está acabando o ano, eu não estou vendo nada acontecer, Deus. Eu não estou vendo um milagre. Lembra a última ministração? Suas raízes estão crescendo para baixo. O Senhor está preparando você para você tomar posse do seu milagre. Porque se o Senhor te entregar agora, talvez quando você chegar na margem, que você descer do barco, falar: Deus, Jesus, eu vou ficar aqui na areia, porque eu recebi a minha bênção agora. Eu recebi meu carro novo. Eu recebi a minha casa. Eu recebi minha cura, Deus. Jesus, pode seguir à frente, Jesus. Eu não vou te seguir não, Jesus, porque eu vou ficar aqui encostado. Eu vou ficar aqui sentado aqui na cadeira, Deus. Porque eu já recebi meu milagre mesmo. Eu vou te adorar daqui, Deus. Tá bom, Deus. Eu posso te adorar daqui, Deus. Eu posso te servir daqui, Deus. E as vidas aí fora? E a sua casa? E o propósito que Deus tem para você? E aí, Jonas? Nós estamos falando de 2 barcos. Ou tem um Jonas ali, mas esse Jonas é o que está no barco de Jesus. E eu creio que Deus tem um propósito na vida dele. Eu creio que ele tem um chamado. Eu creio que através da vida dele, vidas se renderão, vidas se achegarão para a presença de Cristo. Porque a vinda dele para cá, para este lugar, não foi em vão. Foi o Senhor que te colocou aqui. Talvez você não tenha entendido. Senhor, por que desse vendaval? Senhor, por que eu passei? Por que eu tive que enfrentar esse mar, Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus tem uma obra na sua vida, Jonas. Porque o Senhor tem um chamado para ti. Foi por isso que você passou esse vendaval. Talvez muitos não saibam do seu testemunho. Talvez muitos não saibam o que você passou, homem. Mas Jesus está te preparando. Muitos não dão nada. Um menino quieto, um homem quieto. Aguarde o que o Senhor vai fazer na sua vida. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. O Senhor está apenas te preparando. Não só Ele, mas muitos que estão aqui não estão entendendo. Senhor, eu não estou entendendo nada, Deus. O que está acontecendo este ano. Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, o porquê que eu estou passando isso. Mas o Senhor fala: eu estou no barco. É eu que estou nesse barco. Não
pule do barco. É o que o Senhor fala para mim e para você nesta noite. Não pule do barco. Não fique na areia. É o que eu quero concluir a mensagem desta noite. Lembre, na areia é mais fácil. Na areia eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Não fique na areia, prefira ficar no barco que é o barco que está Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Na onde você está. Eu quero fazer uma oração. Talvez você que está nesse mar aí, agitado. Talvez você que está aí numa maré que o barco vira, você já até engoliu um pouco de água. Talvez você está pensando em pular. Não sabe o que está acontecendo, a dificuldade está tão grande. O vento, a tempestade. Mas se você crê que o Senhor está nesse barco, vem aqui na frente, eu quero fazer esta oração por você. Saia do seu lugar, tenha um ato de coragem, de fé. Fala, Senhor, eu preciso continuar nesse barco, Senhor. Eu não quero parar, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem uma promessa na minha vida, Senhor. Saia do seu lugar, não fique aí na areia. A areia é mais fácil, a areia muitas das vezes é melhor. Mas eu vou estar fazendo esta oração por você. Eu queria que o pastor me ajudasse a ungir enquanto a gente faz esta oração. Isso, venha na frente, não tenha medo. Os jovens aqui, eu estava conversando com aqueles jovens que vêm no meu carro. Aqueles que têm vindo aquela comitiva comigo. Na areia é mais fácil, no barco com Cristo é melhor. Todos aqui já aceitaram a Jesus? Oh, glória a Deus. Os jovens que ainda não aceitaram, eu nasci no berço evangélico, eu estava falando isso para eles. Eu nasci no berço evangélico, tal. Não. A salvação é individual, o pai e a mãe intercedem, mas o filho tem que confessar, tem que entrar para esse barco. Tem que aceitar a Jesus. Se por algum momento você se distanciou, se afastou, eu creio que todos aqui estão em Cristo, estão aqui no barco. Mas lembre, aceite a Jesus, confesse. Enquanto a gente estiver orando, os irmãos vão soltar um louvor bem de fundo aí, para nós estarmos orando e ungindo. Você que quer uma cura, uma libertação, Senhor, eu não estou aguentando mais, vem aqui para frente também, o pastor vai estar ungindo, a gente vai estar orando por você, profetizando na tua vida. Os demais, fecha os teus olhos aí, para nós estarmos orando. Senhor, aqui está a tua amada igreja nesta noite, Pai. Senhor, aqui está, Senhor, o teu povo, os teus servos, Senhor, que talvez entrou aqui nessa noite, Pai. Senhor, que está aí, Senhor, navegando, Senhor, e a tempestade, Senhor, nesta noite, Senhor, está forte, o vendaval, já não sabe mais o que fazer, papai querido. Senhor, muitas das vezes dá até vontade de parar, de pular deste barco diante da dificuldade. Senhor, muitas das vezes dá até vontade de, Senhor, falar, Senhor, eu não vou prosseguir mais na navegação. Senhor, mas o Senhor tem falado para nós nessa noite continuar, Pai. Senhor, visita esse coração. Visita, Senhor, esta vida que está aqui nesta noite, Pai. Senhor, toda tristeza, toda angústia, Senhor, aquilo que o inimigo tem lançado, Senhor, como vento. Senhor, aquilo que o inimigo tem lançado como tempestade, Senhor. Para tirar a paz, para tirar a comunhão, para muitas das vezes até desistir do sonho, Pai. Senhor, nesta noite eu te peço, visita cada um nesta noite, Pai. Senhor, toca, Senhor. Senhor, se é enfermidade nesta noite, Pai. Senhor, que nesta noite, seja qual for a enfermidade, eu repreendo em nome de Jesus agora. Senhor, na rede sanguínea, dores nas pernas, Senhor. Senhor, eu te peço, visita cada órgão, Senhor. Aquele diagnóstico que veio, Senhor. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda a esterilidade, toda a enfermidade. Eu profetizo a cura em nome de Jesus. Pai, aquilo que está travado, aquilo que está, Senhor, amarrado, Senhor, que muitas das vezes nós falamos, Senhor, eu não aguento mais essas contas, eu não aguento mais, Senhor.
Essa vida, Senhor, de miséria, de fracasso, de derrota, Senhor, eu não aguento mais. Mas nesta noite, Senhor, eu profetizo nesta noite, Senhor, a mudança, a transformação, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abrir porta na onde não há porta, que o Senhor possa dar direção nesta noite, Pai. Senhor, eu te peço nesta noite, visita a tua igreja, renova as forças, dá força para a tua igreja continuar, Senhor. Por isso eu te agradeço e eu profetizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplaude ao Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. Pode tomar os vossos assentos nessa noite. Fique com esta palavra. Seja qual for a luta que você enfrentar, fique com Cristo. Fique neste barco. Porque eu creio que Deus tem esse plano com você nessa noite. E ninguém impedirá os planos do Senhor na sua vida. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. E as palmas louvem o Senhor nessa noite.